Aqui faz parte lá de trás, separado. Né? A família que estava aqui estava tomando conta da igreja? Não tinha nada a ver com a igreja. Não, eram moradores. Foram embora? Por algum motivo? Espiritual? Não. Viviam bem aqui? Não. Sentiu alguma influência espiritual? Mas foi o motivo para eles saírem? Bom, hoje eu trago aqui o tema, a fenomenologia da radiestesia. A radiestesia passa a ser um fenômeno, na minha opinião. Por quê? Vamos dizer assim, o Beabá dela, que ela capta energia magnética de um objeto, do solo, do que estiver pesquisando. O pêndulo, através do braço do radiestesista, né, que, de preferência, para isso acontecer, ele tem que ter uma sensibilidade excitada, até porque não super excitada, para poder o pêndulo transmitir essa vibração. É vibração no objeto, passando a vibração para o pêndulo, e aí a vibração passa para o radiestesista. No caso do que, se o radiestesista não tiver, pelo menos, algum tipo de sensibilidade, não acontece nada. Não vou dizer assim, é uma questão de treino. Às vezes não. Porque vai treinar, se ele não tiver sensibilidade, ele vai treinar, e não vai acontecer nada. Então esse seria, vamos dizer assim, o mecanismo básico real da radiestesia. Repetindo, ele vai captar ondas eletromagnéticas. Pode ser até de um aparelho eletrônico, televisão, computador, rádio. Ele vai captar onde tem uma onda, torre de transmissão de energia, enfim, ele vai captar esta onda. Claro que onde não tiver essa onda, não vai ter vibração do pêndulo. Mas aí entra a questão. Para aí, não. Agora que vem o fenômeno dela, que é a partir daí. Eu falei o quê? Ela vai captar ondas eletromagnéticas. Aí a primeira coisa que vem aqui, se tiver um corpo enterrado, morto, né?
E ela vai captar essa onda, não vai? Vai. Por quê? Tem uma onda eletromagnética do corpo físico, que seja ele ainda a questão de energia vital, vai se captar. Correto? Agora, indo mais à frente, para aí, também não. Já está entrando no campo desse fenômeno, que a princípio até então só servia para captar água, ouro. Ela vai na questão mais além. Captar uma pessoa desaparecida. Essa é braba, né? Porque, veja bem, da onde o radiestesista está para que o pêndulo vá captar essa onda eletromagnética da pessoa desaparecida, viva ou morta, tem chão. Não tem chão? Aí sai, né, da questão lógica da coisa, passa a entrar o lado, o quê? Espiritual. Você queira ou não, entra o lado espiritual da coisa. Porque, veja bem, se um radiestesista estiver pesquisando, por exemplo, uma casa abandonada, onde, por exemplo, morava uma pessoa, e de repente, do nada, essas pessoas saíram correndo dali, se mudaram, o que houve? Como é que o pêndulo ali pode te contar uma história para saber por que aquele povo saiu correndo dali? Já é um fenômeno. E um grande fenômeno até. E nesse fenômeno, que você pode considerar uma coisa assim, paranormal, do pesquisador, no caso do radiestesista, né? Mas, na verdade, existe uma força extrafísica, vamos dizer assim, espiritual, atuando naquele pêndulo. E essa força extrafísica, espiritual, ela já interfere positivamente no movimento do pêndulo para te dar a resposta. Você já ali, né, a pessoa ali, já não está pesquisando ondas eletromagnéticas, está pesquisando uma história. Da onde o pêndulo vai buscar isso? Ou seja, se o radiestesista ele não tiver ectoplasma suficiente para, vamos dizer assim, materializar, auscultar, visionar esse fato, blá blá. Ou o iniciante, até quem já está assim, já meio caminho andado, ou ele não vai se interessar por esse assunto, ou se ele se interessar, ele vai desistir porque não vai acontecer nada. Porque se esse radiestesista não tiver um ectoplasma para exordar, não vai acontecer nada. Isso entra na questão de, no caso, como eu estou falando aqui, de casas abandonadas, né? Esse radiestesista pode entrar numa casa abandonada e o ectoplasma dele fazer os objetos, se ainda estiverem ali, se mexerem. A tal ponto, veja que interessante, a tal ponto, até o espírito que mora ali e que no momento não esteja ali, foi dar uma voltinha, dado o momento que ele retorna, ele mesmo, o espírito, né, se assusta com o efeito daquela cadeira se mexendo, não sei o que se movendo, até voando, né, para cima da pessoa que está ali. E, evidentemente, tem a questão, isso acontece a todo tempo? Não. O ectoplasma,
ele é mais captado, ele é mais desenvolvido à noite. Porque a luz do sol, até a luz artificial, interfere no ectoplasma. Por isso, né, que acontecem dois fenômenos também, que de dia a pessoa entra numa casa e raramente acontece alguma coisa, a não ser pelo psicológico dele abalado. Ou seja, né, ele já vai com aquela ideia, ai meu Deus, o que eu vou encontrar aqui? Já está meio assustado, meio vacilante, e até o próprio psicológico dele vai contra ele. Certo? A outra também, tem uma história daquela casa abandonada, onde tem manifestações ali e tal. Aí o povo curioso vai lá ver realmente se isso existe. Chega lá e não acontece nada. Aí sai aquele comentário: tá vendo aí? A história, pra boi dormir, o cara quer aparecer, não sinto nada, não aconteceu nada. Porque está na explicação 2. Ou essa pessoa não tem uma mediunidade, vamos dizer assim, desenvolvida para isso acontecer, e pouco menos ectoplasma para dar, vamos dizer assim, manifestação dos objetos para manifestar. Às vezes, um só tem o suficiente para tudo realizar. Às vezes, só acontece na companhia de mais uma médium com uma quantidade X de ectoplasma. Juntando X mais Y vai dar um resultado de manifestação. Que às vezes, o que torna engraçado é que é o próprio espírito que está chegando, ele se assusta com aquela manifestação. Ele não sabe daquela manifestação. Outros já tomaram conhecimento desse tipo de coisa e mesmo diz que conversa vai, conversa vem, que ele é que está manipulando aquilo ali. Olha só, se quem está ali não tiver um mínimo de estudo possível a respeito disso, vai acreditar no que ele está falando. E aí vai se assustar, né? Vai achar que o cara tem poder, o espírito tem poder, né? Mas se ele tem esse conhecimento que eu estou trazendo aqui, esse radiestesista, eu estou falando radiestesista porque é por causa do pêndulo, canal radiestesia. Mas pode ser uma pessoa que não sabe ou que é médium sensitivo ou essa história de ectoplasma, né? E vai ter essa manifestação. Tem grupos aí investigador do paranormal, que vão lá com os seus aparelhos eletrônicos, e aquele grupo que está ali, geralmente são 3 pessoas, né? Às vezes vai 2, um não vai, só se for para pesquisar. E quando esse um vai sozinho, se ele não for médium e não tiver quantidade suficiente de ectoplasma, não acontece nada. E se for de dia, menos ainda. Porque a luz solar, a luz artificial, se qualquer tipo de luz, ela não influi positivamente, ou seja, ela é impelida de ser vista ou manifestada. Prova disso é o quê? Você consegue ver estrelas de dia? Não, por causa da luz do sol impede você ver a luz de dia. Raramente você vê a luz de dia. O que você vê é um planeta mais próximo à Terra quando se vê de dia. Raramente. À noite, a ausência da luz, a luz que vem refletida da lua, do sol, é fraca. Então dá para se ver as estrelas. Entendido? Estava pensando que ia contar lolotinha, ser uma explicação lógica? Não estou aqui para isso. Certo? Então, esses investigadores, de dia não acontece nada, praticamente. É raro acontecer. Se acontece ou quando acontece, é porque às vezes o espírito está pedindo uma ajuda, quer um esclarecimento. Então temos vários casos nesse sentido que, ou o espírito, seja de dia ou de noite, quando vê a oportunidade de ter gente ali, se ele estiver precisando de ajuda, esclarecimento, com a consciência que está acontecendo, é uma manifestação. Positiva ou negativa, não. É o que ele tem
para pedir ajuda. Aqui a gente tem outros meios. Agora, no meio que ele está, no plano que ele está, para ele se manifestar, ele tem que pegar o ectoplasma daquela pessoa e transformar em movimento um objeto. É uma espécie de uma energia para que ele tenha a força mental de conseguir movimentar aquele objeto. Ou repito, se ele estiver precisando de ajuda. Para ter que dar sorte da pessoa que está ali, está a fim de ajudar, não de aparecer. Segundo, se ele desencarnou naquela propriedade onde está se fazendo uma pesquisa, no caso aí os paranormais, investigadores, o apego material dele não quer ninguém naquela propriedade dele. Aí a manifestação, se houver ectoplasma suficiente de uma ou duas pessoas, vai ser possível de dar a manifestação. E a manifestação é entender que você não está agradando, não quer ninguém ali. Terceiro, claro, brincadeira do outro lá. Esse outro lá sabe manipular o ectoplasma, fazer movimento para assustar e se divertir. Como, que é o mais importante agora, quem tem conhecimento, eu acho que para ser um pesquisador, se aventurar nessa linha paranormal, tem que ter não só muito estudo, mas o mínimo possível de experiência quanto a isso. Experiência que eu falo veio lá do Centro Espírita em sessões de desobsessão, onde ele sabe doutrinar, onde ele sabe dialogar com a entidade e está lá, porque nem tudo é mar de flores, nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair bem. Sempre, às vezes, alguma coisa errada. Sempre vai encontrar um espírito furioso, vai encontrar um espírito vingativo, que vai usar a artimanha dele, não só movimentar alguma coisa para te assustar, ou até para te agredir, né? Ele pode jogar alguma coisa e voar em cima de você, seja o que tiver, uma cadeira, uma mesa, um copo, né? Mas que ele vai usar da palavra, da voz, no caso direta, palavras que vão te assustar. Ele pode dizer que é uma entidade do mal, que é o próprio chifrudo. Aí você vê como o espírito está usando uma palavra, um termo assustador para assustar aquela pessoa. Porque já começa pelo seguinte: se é uma pessoa que eu estou falando aqui, estudada, com conhecimento, se ele disser que a personalidade do mal, como direi, a alegoria que foi confeccionada, elaborada pela Igreja Católica, ele vai dizer que é o próprio. Mas aí que está. Quem tem conhecimento vai entender, poxa, o cara está a fim realmente de assustar, porque não existe essa tal figura. É uma figura lendária, criada pela Igreja. Mas ele está usando disso para te assustar. Porque, na verdade, essa questão do mal, que foi representada pela Igreja Católica como uma coisa super negativa, tem um outro significado. Por exemplo, se ele se disser que é um Exu, para mim, ele está dizendo que é um comunicador intermediário entre os vivos e os mortos. Uma coisa que quer dizer, não conotar o que ele está a fim de me assustar. O que ele está a fim de me assustar é que ele acha que pela hora, pela escuridão, pela condição daquela casa, faz um clima, terror ficar pior e mexe na sua firmeza. E ele possa vir assustar. Não estou falando que é para bater de frente com a espiritualidade. Não. Eu estou falando o seguinte: poxa, ele está querendo me assustar. A gente entra na linha de doutrinação ou conversa, se for possível, que às vezes não é possível, que a entidade pode ficar furiosa no primeiro momento, no primeiro contato, e ele botar para quebrar aquilo ali. Você vai ter que sair dali. Certo? Evidentemente, se for o interesse, qual o interesse de estar ali? Evidentemente, o paranormal vai adorar esses efeitos acontecendo. É o que ele quer. Um radiestesista que está ali pesquisando ou na intenção de
vamos dizer, ajudar aquele espírito, ele vai se retirar, ele não vai bater de frente, não vai perder essa energia, não vai arrumar um problema, nem para ele mesmo, claro, e vai voltar outro dia. Por quê? É simples de, vamos dizer assim, fazer uma limpeza espiritual naquele ambiente, até mesmo na sua casa, se tiver algum efeito assim. E para chegar a esse ponto, a não ser que você alugou, comprou uma casa aí duvidosa, né? Não fez uma pesquisa antes, não conversou com a vizinhança, o que aconteceu naquela casa, porque ela está à venda, se houve algum assassinato, alguma coisa e tal. Quando há, é bom não comprar. Mas tem gente que não está aí para isso, acha bobagem. Bobagem agora e problema depois, né? E para se resolver isso, é através de quê? Claro, levar, no caso, uma dica, flores, mostrar sua intenção de ajuda, orações, e pedir ajuda do outro lado, do plano espiritual, que os amigos venham doutrinar, se mostrar presente a esse que a intenção é positiva. Água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura. Dado o momento, isso vai acontecer. Então vai ter aquelas fantasias, palhaçadas de gritos e berros que certas religiões fazem. Outra que chega ali na base da violência e quer expulsar na base do peito. Não é por aí que não vai conseguir nada. Entendeu? Mas, no caso, se resolve, seja onde for, demonstrando o seu amor, a sua compreensão, se colocando na empatia, né, para ajudar aquele espírito e tudo mais. Aí você consegue, por si só, sem ajuda de ninguém, apenas com essa dica, se você estiver passando com esse problema na sua casa. Se você estiver no intuito de entrar numa casa abandonada e se preocupar se captou, sentiu algum espírito, se contou alguma história e comprovar alguma manifestação negativa, que ali se precisa de alguma ajuda, alguma coisa tem ali. Né? Ou teve um assassinato que o ectoplasma que ficou ali, de quem sofreu essa violência brusca, deixou um registro ali, ou o espírito é materialista, não quer abandonar aquele lugar que é dele, ou moradia dele, ou foi um andarilho desencarnado que precisava de um lugar para morar e achou aquele abandonado e ficou. E é claro que não vai dar mole para ninguém tirar um lugar dele ali, né? Porque ele não está afim de continuar caminhando no relento, só quer ser que lá. É de quem chegar primeiro. Aí vai depender lá das técnicas que eles tiverem conhecimento. Certo? Poxa, eu já ultrapassei a barreira natural da radiestesia, que é captar ondas eletromagnéticas, não é isso? Já estou entrando nesse fenômeno aí. Que no caso, como a radiestesia pode medir esse padrão quântico? Curioso, né? Um pêndulo medir um padrão quântico. Há ou não há energia para essa medição? Como a radiestesia ou o radiestesista pode, assim, vamos dizer, ter uma dissolução espiritual nessa questão? Como um radiestesista pode medir a energia PCI? Isso. Isso está no ar. Não está no ar? Agora, medir, vamos dizer assim, uma energia de efeitos paranormais tem mais condição, porque existe uma energia, por isso nome é energia no ar, ou se manifestando. Mas essa questão aí, como é que se mede, por exemplo, essa energia PCI, de uma pessoa? Essa pessoa tem, claro, essa energia, que é o quê? Uma mediunidade não desenvolvida ou desenvolvida errada, que pode levar até essa pessoa à loucura.
Então, isso é possível medir o grau de mediunidade daquela pessoa. Porque, às vezes, esta pessoa que tem uma mediunidade e não sabe, possa vir a ser a pessoinha que está provocando efeitos paranormais na própria residência que mora. Enquanto que a família... Geralmente isso acontece com pessoas mais ignorantes, né? Tem pessoas que vai dar esse fenômeno a coisa ruim. Se chamar o padre, ele vai dizer que é coisa do chifrudo, vai botar culpa em tudo quanto é coisas inexistentes na qual ele está de frente com quem está produzindo isso e não sabe. Quando se pega uma pessoa que tem conhecimento, ela vai... Primeiro ela pesquisa a casa, depois as pessoas. Se não começar pelas pessoas primeiro. De cara, já poupou o trabalho dela descobrir quem tem um grau de mediunidade que está fazendo esses efeitos físicos acontecerem. Isso quando está a falar de fenômenos. Por que isso? Quando é um fenômeno daquela mediunidade se manifestar, evidentemente aquele médium não desenvolveu aquilo ali, ou tem alguma mensagem daquilo ali, ou aquele médium veio com uma missão importante e está passando o tempo e ela não está se desenvolvendo, e aí esses fenômenos vão acontecer como uma chamada brutal para ela, ou despertar, que vai ser difícil, dependendo do lugar que ela está, se ela estiver no meio de um buraco da vida, do mato, não sei o quê, não tiver um centro espírita, né? Não tiver alguém com conhecimento do centro espírita para ajudar ela, não sei o quê, aí ela vai ter que se mudar naquela casa. Aí ela deve ir para algum lugar com mais habitantes. Aí sim começa o processo dela. E se aquele paranormal ou radiestesista possa até vir ajudar a ela ao que está acontecendo nesses fenômenos e ela conseguir controlar essa força e energia até educar e desenvolver melhor. Fim. Tem a parte 2? Tem. Qual é a parte 2? Isso é uma brincadeira do próprio pessoa que mora dentro de casa. Por alguma razão quer botar assustar as pessoas dentro de casa, ter algum interesse que as pessoas saem dentro de casa, enfim, ou ter alguma perturbação inerente a esse tipo de coisa que ela possa estar obsidiada ou influenciada por um espírito zombeteiro. Aí, como eu falei, a radiestesia descobre e vem ajudar na dissolução espiritual. E o que vem a ser isso? Já falando sobre o fenômeno da radiestesia. A dissolução espiritual está em fazer a desobsessão. Se a pessoa está obsidiada espiritualmente, vai se doutrinar aquele espírito, saber o porquê. Tem algum motivo para ele estar ali. Ele pode estar ali de brincadeira, ele pode estar ali, foi mandado, um trabalho de feitiçaria, ou vida passada, que se sentiu prejudicado, está a perseguir, né? Ou algum parente de vida passada que acompanha aquele espírito ali e está mexendo no centro nervoso dele, do perispírito, e está dando problemas. Ou é um ex-marido, ex-mulher, ex-namorada, ex-alguma coisa, que em vida passada foi um excelente marido, uma excelente esposa, uma excelente tudo, e que demorou para achar aquele marido ou aquela esposa, né? E que o encontrou e agora não vai largar. Vem a sorte da pessoa não ser preconceituosa, ter ajuda de um paranormal, uma ajuda de um radiestesista espírita ou do próprio centro espírita. Vai depender de cada um. Porque o outro lado tem que ser esclarecido, né? Porque no caso que eu estou falando aqui, de uma esposa de vida passada, marido de vida passada, e está em busca
essa cara metade dele e achou, é porque ele ainda não tomou consciência do plano que está. Se tem essa consciência, entra o egoísmo. E por achar que, através da eternidade, vão ficar juntos. Sabe aquelas juras de amor? Juras de amor são as piores promessas que se pode fazer quando se está namorando ou casado. Eu te amarei para sempre, até que a morte nos separe. Essas coisas não se deve prometer, porque que um dos dois ali desencarna primeiro. Um que levou essa promessa, poxa, ela é minha para sempre, vai me amar para sempre. Só que ela ou ele que ficou, a vida continua. Sabe lá se vai aparecer uma pessoa que ela possa estar se sentindo sozinha, ou que ela se interesse e queira uma nova vida? Olha a encrenca que arrumou. O que está do lado de lá falou, opa, peraí. Ela me prometeu juras eternas, me amar o resto da vida. Que história! Quem é esse cara que está interferindo na nossa união, na nossa promessa, na nossa jura de amor? Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim, aí acontece várias coisas. Eles namoram, ficam noivos, naquela base de várias turbulências passando, mas chega até o altar. Ela chega até o altar, ou ele chega até o altar, mas a outra parte não chega. Tipo o quê? Na última hora, dá uma dor de barriga e desiste, e não vai à cerimônia. Acidente pode acontecer. O carro, o transporte que tiver, tem um acidente. E esse acidente pode ter a ver com morte. Já tenho conhecimento, já foi registrado, já foi matéria na mídia em que a noiva foi casada numa fazenda, foi querer fazer uma entrada triunfal e ela contratou um helicóptero para fazer essa entrada triunfal. Ela chegar, o helicóptero ia aterrissar ali, coisa e tal. Bonito. Ela levou a fotógrafa, coitada da fotógrafa, não tinha nada a ver com peixe, aparentemente, né? Só que na aproximação, o helicóptero, ele não tinha, vamos dizer assim, uma espécie de proteção para certo tipo de clima, mudança radical. Passou pela serra, aquele tempo já veio uma nuvem pesada, e eles não conseguiram ir adiante, e é claro que o piloto recomendou e foi fazer o retorno para sair daquela zona, vamos dizer assim, ia dar uma turbulência. Mas ele voltou, mas não conseguiu sair do perigo. O helicóptero caiu. No caso ali, o noivo, se foi a noiva que partiu na frente dele, não permitiu por causa das juras de amor. Conheço casos, e tem outros casos nessa linha também, tá? E tem outros casos assim, né? Às vezes a pessoa assim, meu Deus, que mal eu fiz, eu não consigo namorar, eu não consigo noivar, eu não consigo casar. A explicação é essa aí. Em vida passada você fez jura de amor, que é um perigo. As igrejas, certas igrejas evangélicas, tem lá uma questão sobre isso, que tem carros até que bota uma faixa no vidro, né? Plástica ali, adesiva, casados para sempre. Olha o perigo dessa promessa, dessa ideia. Um ou outro desencarna, o que vai, ele vai acreditando, mas o que fica não é bem assim. Então, não prometa. Entende? Ame o que tem que amar, viva o que tem que viver, curta o que tem que curtir. Prometer não vai melhorar a relação, não vai nada. Tem que parar e para pensar. Evidentemente, quem acredita em vida após a vida, né? Vai entender o que eu estou falando. Mas vai ter os incrédulos lá que esse cara tem cada história até incrível.
Mas olha o resultado. Você pode até duvidar, claro, tem todo o direito de duvidar, mas já viu os resultados? Eu não estou inventando, não. A mídia está cheia. Essa história da noiva que caiu houve um acidente com um helicóptero, estava na mídia. Há pouco tempo, teve uma reportagem que o noivo, olha só, esse já tinha casado. Mas na festa, né? Durante a festa, o que o infeliz foi fazer? Ele simplesmente pegou um copo de champanhe, bonito até o copo, né? A ideia do cara, sabe se pode ter sido a ideia do cara, se não foi influência do destino. Ele pegou um copo de vidro e botou dentro do bolso. Isso está na mídia, só pesquisar aí. O que aconteceu? Claro, ele escorregou, levou um tombo e morreu. Cortou a veia principal ali, femoral, e morreu. Cadê a lua de mel? Cadê o casamento? É coincidência? Olha, não ia muito por coincidência, não, porque não existe coincidência, existe providência. Porque o espírito lá de lá não vai deixar. Prometeu, promessa é dívida. Então, duas coisas a fazer, né? A primeira é não prometer, dá teu jeito aí. Você pode provar que ama aquela pessoa de várias maneiras. Mas prometer, opa, puxa o freio de mão. Segundo, se prometeu, tá sabendo essa história, já somou umas dois aí de contos que se vê e coisa e tal, o jeito é o quê? Não tem outro, né? É de pegar um radiestesista espírita ou uma sessão espírita, porque, vamos dizer assim, os sinais são muitos. Ou você não consegue namorar, ou você não consegue noivar, ou não consegue chegar à beira do altar. Para chegar na beira do altar, e não acontecer o casamento, principalmente se for de morte, pode correr para o centro espírita e tentar doutrinar e se entender lá com quem foi na tua frente para acabar com esse compromisso. Evidentemente, quando eu falo centro espírita, generalizo aqui a sua preferência. Porque o que eu estou falando? Cada um tem o seu método de resolver esse tipo de coisa. Não vou dizer aqui porque qual o método de cada um eu posso assustar. Mas o melhor jeito que eu sempre falo é o diálogo, a doutrinação. Mostrar para saber se esse espírito agora perseguidor, né, ele está ciente que está do lado de lá. Se está ciente, mas egoístamente está fazendo com que ela cumpra aquela promessa, ou que está esperando ele ou ela do lado de lá, que às vezes é assim, né? Tem uns espíritos que são até condescentes. Ele deixa a pessoa namorar, deixa noivar, deixa casar e deixa viver, mas não larga do pé dela ou dele, esperando o dia que ele vai desencarnar. Aí ele não sai de jeito nenhum. Não vai ter reza braba que desgrude esse cara dela. Fazendo bem ou fazendo mal, não vai ter jeito. Ela vivendo bem ou vivendo mal, não vai ter jeito. Ele está ali e ele só sai dali quando o dia dela chegar e ele puder partirem juntos. O depois é depois, tá? Eu sei o que você está pensando aí. O depois é depois. Se lá vão se entender, se vai continuar, não sei o que lá, vai depender da situação. Existe essa. Infelizmente ou felizmente, a pessoa vá no centro espírita e identifique que tem um ex-namorado, um ex-marido, um ex-noivo nessa situação. Aí você tem que saber conviver. Até quando se vai, por exemplo, como eu falei inicialmente, em casas assombradas, e se consegue conversar o assombro, e nessa conversa ele diz o que está fazendo ali. Eu estou nesta casa aqui porque esta casa aqui é perto da casa da minha amada e ela está doente e eu estou esperando o momento dela desencarnar para ir embora. Eu só saio daqui quando chegar a hora dela. Eu vim buscá-la. Estou esperando para esse desencarne. Quem é você que vai conseguir resolver essa parada, tirar, vai dizer, eu não quero isso, você não é para fazer isso, você não é do
alto escalão espiritual para ter essa missão, não sei o que lá. Não é por aí. Cada caso é um caso. E às vezes é até bom, na hora da passagem, vamos pegar uma passagem que a pessoa fazia no mundo, né? E ele vai ajudar a fazer essa passagem tranquila. Porque a coisa mais importante quando a pessoa está marimunda é ver uma pessoa conhecida na frente dela, principalmente, claro, que já foi na frente dela. Vai dar um certo relaxamento, uma calma. Puxa, você está aqui, ela vai saber que alguém veio para resgatá-la. Já dá um relaxamento naquele espírito. Melhor do que não ver nada. Complicado é ver pessoas estranhas. Talvez estranha para ela. De repente pode ser um tataravô que ela nunca viu. Claro que nem ouviu falar, né? Eu nunca viu, digo em fotos. Tataravô para ver é a raridade, né? Mas é essa a questão. Isso que eu estou falando dentro da radiestesista como um fenômeno é para chamar um alerta dos iniciantes que querem dar o salto. Eles não querem o beabá inicial, eles não querem esperar o passar e vir a comer o feijão com arroz inicial. Eles querem dar o salto, que de repente se empolgou com um vídeo que viu paranormal, de uma equipe paranormal. Eles acham que estão preparados, uns acham que estudou o suficiente a radiestesia, outros acham que estudou o suficiente a espiritualidade. Eles acham. Mas aí acontecem várias coisas. Essas várias coisas são negativas. Eu conto pela minha experiência, porque eu nem pensava nessa questão de ajudar em cemitério, em casa abandonada, em nada disso. Eu já tive provas negativas em simples experiência. Resumidamente, uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, conversa vai, conversa bem, eu achei a conversa estranha, achei o local estranho, não sei o quê. Disfarçadamente, eu peguei um objeto, que era um cartão de visita deles, que estava impregnado da energia deles. Peguei. Quando eu saí da entrevista, eu fui para casa e fui fazer uma experiência. Eu peguei um pêndulo, que na época era de vidro. Os piores pêndulos são de vidro. Não é recomendável fazer pesquisa com pêndulo de vidro. Por quê? Além de ser um grande bloqueador de energia eletromagnética, ou seja, você não vai ter resposta principalmente positiva nenhuma, a sua experiência vai ser ruim e você vai achar que você está sendo um péssimo radiestesista, que não serve para ser radiestesia. É o primeiro impacto. O segundo impacto, no caso aí, eu não sei se foi um aviso, eu não sei se foi uma visão extrafísica, eu não sei se foi uma pareidolia, não sei o que foi, que, olhando para o pêndulo de vidro, dentro eu vi uma imagem horripilante, aquele riso sarcástico, e que a ponta do pêndulo, que era bem pontiaguda, ela foi se tornando uma bola, foi inchando, evidentemente, pela falta de experiência, sendo uma experiência inicial, eu me assustei. Fiquei matutando o que ia fazer com aquele pêndulo. Era um pêndulo muito bonito, que era de vidro, não sei o quê. Eu já estava até acostumado, mal acostumado. A intuição diz: quebre este pêndulo. Porque o vidro, de um modo geral, não questão de pêndulo, o vidro, de modo geral, ele é catalisador de energia, positivo ou negativo. No caso, o pêndulo ali era negativo. O que eu ia fazer com aquele pêndulo? Não vou quebrar não, bonitinho, vou deixar ele de enfeite. Sabe-se lá, se eu estou falando aqui de fenômenos paranormais, o que poderia acontecer, né? Qual o fenômeno, quais são os processos que iam acontecer, do tipo assim, o menos pior e o camuflado e o enganador é ter uma influência negativa, fazendo uso, enganando o radiestesista com informações negativas e positivas, né? Mentir, propriamente dito. Vir a mentir para enganar o radiestesista.
ou para enganar, para ele cair num buraco sem volta, ou fazer ele desistir, né? Ou fazer acreditar, que é o pior, piamente naquela energia, naquele pêndulo, naquela radiestesia, que levará ele com certeza para um tipo de magista negro, que vai usar da radiestesia positiva para uma coisa super negativa. Tem isso sim, toma cuidado, que é um bem que pode vir para mal, tudo é assim. Que vai encantar aquele radiestesista a tal ponto que mesmo que ele veio inicialmente com boas ideias, essa ideia ele pode ser envolvido, dominado, e tem encantado ele a tal ponto que aquele, vamos dizer, energia pêndulo passou a ser o guia mestre dele. E daí ele vai começar o quê? Tirar vantagem, né? Ele vai ter sucesso no que ele faz, por causa daquela energia negativa, prejudicando ele futuramente, né? No karma dele, no livre-arbítrio. Ele vai começar a, por exemplo, assim, a roubar a mulher que é casada ou que tem um namorado. Ele vai começar até roubar contas remuneradas, que eu estou falando conta corrente de bancos, e daí fazer mal para aquela pessoa, como fosse um feitiço propriamente dito, tradicionalmente feito em despacho aí de esquina, como maldade, etc, etc, etc. Ele deixou-se envolver, porque ele se encantou. Vamos dizer assim, ele se deixou ser enfeitiçado. Lá na frente ele vai ter culpa? Vai. Porque, ele estava firme no seu propósito? Sim ou não? Não. Né? Ele não estava firme no propósito dele. Ele foi por um caminho, ele viu que o caminho ali teve uma facilidade incrível, deixou-se fascinar. Por isso que eu não dou curso. E quando eu estava num lugar aí que eu quis, não sei por que veio essa triste ideia de captar a energia, a sensibilidade daquela pessoa para saber se ela veio com um papo que em casa tinha pêndulo, mas que não usava um pêndulo, que conhecia a radiestesia, não sei o que lá. Ela me pediu uma ajuda e eu fui testar a sensibilidade dela, ofereci um pêndulo para ela, eu observando na expressão dela o que ela começou a ver, o que ela estava se encantando, se deixando levar para aquela energia. Eu tive de interromper e dar esse aviso para ela: ó, pare com a radiestesia, pare com as suas experiências. Se você deixou aquilo de lado, mantenha de lado e desista, porque a sua expressão que você fez de encantamento vai te levar para o buraco, para o perigo. Ele falou: realmente, eu vi uma coisa ali que me encantou, e se você não me interrompe, eu não sei. Pessoal, estou dando um alerta aqui, se você pensa em estudar radiestesia ou ser um radiestesista. Estou dando um aviso aqui, se você é iniciante, fique no seu feijão com arroz, no seu beabá, vai paulatinamente avançando, não queira dar saltos, porque a natureza não dá salto. Se você tiver de ir, vá. Se não for para ir, desistam. Tome cuidados em certas ofertas que a radiestesia pode te oferecer, porque todo lado tem um lado bom e um lado ruim. Existe a possibilidade de você passar por uma prova espiritual onde você caia numa armadilha, certo? A espiritualidade chegar lá e cortar o teu barato, mas aí você, envolvido, encantado, continuar, e depois é depois, né? Você está me entendendo o que eu estou falando. A outra também é: tome cuidado com certo tipo de pêndulo. Eu já falo aqui, ó, o de vidro, esquece. Nem pensar. Tem o de madeira, que não é ruim, mas o melhor de todos é o de cristal de quartzo. Ah, você está falando, tem conhecimento, está dizendo assim, e as tais varinhas que se faz, pega de galho de árvore, tem até varinha especial, o galho de árvore especial
para servir como instrumento de radiestesia, de pesquisa e etc. e tal. Vamos dizer, de galho de árvore, específico até de uma árvore, evidentemente que ela está com a energia da terra, né? É uma coisa natural, tem a propriedade energética da própria planta, da própria árvore, etc, etc. Vai te dar uma informação. Agora você imagine com aquele monstro que está mais para captar água, pessoas desaparecidas, alguma coisa escondida, você fazer uma consulta numa vara enorme. Você pode fazer um pêndulo para aquele galho bem proporcional a um pêndulo, tamanho de um pêndulo. Pode. Mas eu estou falando na questão entre interferência energética. Que não estou falando ondas eletromagnéticas nocivas, não. Estou falando espiritual mesmo. Certo? Aí vem mais para frente, você pode usar um pêndulo, por exemplo, de cristal de quartzo verde, para só perguntar saúde, não misturar, que não vale, não convém pegar um pêndulo e misturar saúde com negócio, com futuro, com isso e aquilo, não. Você personaliza cada pêndulo para cada tipo de questão. Se é saúde, quartzo verde. Se você quer proteção, está achando uma situação que precisa de uma proteção, passa a ser o de ametista, o turmalina azul, ou turmalina preta. Ah, você quer um pêndulo de conceito geral? Seria o branco, quartzo branco. Enfim, seria bom para focar, porque até o teu momento psicológico, você está focando na saúde, você vai ter resposta a favor da saúde. Agora, já o misturado, já está no teu psicológico, que várias coisas podem acontecer e você, vamos dizer assim, não ter o sucesso esperado pela radiestesia, porque até o seu subconsciente está confuso. Isso quer dizer o quê? Que quando você vai fazer a radiestesia, você tem que meditar antes, você tem que estar com a mente limpa, tranquila, calma. Você, claro, não pode vir da rua agitado, você não pode vir do trabalho, você não pode ter tido uma discussão e fazer por algum motivo. E geralmente são 3 objetivos. Um, dinheiro. Pô, tem que fazer aquele porque me pagaram, ou vai me pagar, eu preciso de dinheiro, eu vou fazer assim mesmo. Problema daquela pessoa. Não é um problema daquela pessoa, o problema é seu. Tá? Segundo, você teve uma discussão, e é claro que a vibração ficou tão pesada que, em termos espirituais que eu estou falando, os espíritos que são sutis, eles não vão conseguir se aproximar de você, porque a sua carga está pesada, a sua aura está pesada, e pesada você está mais próximo de espíritos, vamos dizer assim, sem luz, sem evolução, apegado ainda às coisas materiais da Terra. Vão te ajudar? Vão, mas são espíritos que ficam em cima do muro, ou faz o bem ou faz o mal. E sabe lá se numa dessas não está um brincalhão, se não está um vingativo, se não está um perseguidor da tua vida que vem te ajudar, vai te trabalhar e quer te confundir. E uma opção de história tem por aí. Certo? E terceiro, é claro que, dependendo da sua sensibilidade, a resposta, se você estiver estressado, que brigou, que discutiu, evidentemente não dá para fazer. Mas vamos dizer que você faça. Não vai ser show. Então, disciplina, disciplina, disciplina. Muito cuidado, principalmente com os encantamentos. E finalizando aqui, se você quiser entrar na questão de ajudar o próximo, no caso que eu estou falando do próximo, o próximo pode ser também que está passando por um processo assombrado na sua casa, espiritual, de obsessão, ou de uma casa, ou de um cemitério, alguma coisa, muito preparo. E é claro que você tem que estar com firmeza para entrar no cemitério, para entrar numa casa assombrada e até para ajudar aquele espírito que está precisando de ajuda. Porque se você tiver com guarda baixa, tu vai se lascar todinho. Ok, pessoal? Entendido? Esse assunto é vasto, só estou pincelando aqui, estou dando os focos mais importantes. Evidentemente, perguntas a 1000, aí embaixo eu respondo, e dependendo do tipo de resposta, passa a ser gerado um vídeo para dar uma resposta
melhor, mais profundo, mais direcionado. Porque a resposta genérica, às vezes, não é suficiente para cada tipo de pessoa. Para um, sim, para outros não, porque outros têm sede de um esclarecimento mais profundo. E uma razão desse vídeo é essa. Ok? Até o próximo encontro.